Fala, Vaz, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mostrar para vocês assim, que eu acordo, eu já pego nos livros que eu tenho que ler e quero comentar com vocês acerca de um assunto de extrema importância, de como você pode, às vezes, salvar toda uma trajetória de uma família, simplesmente em uma leitura. Por exemplo, 50, 80, 100 reais que você paga em um livro, lê esse livro e aplica o que está nesse livro, como esse investimento tão baixo pode salvar uma geração inteira. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e venha junto comigo para essa reflexão. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos aqui no nosso cenário. Como todos já sabem, eu durmo no meu sofá. Preparei minha caminha aqui, ó. Aqui minha caminha, travesseirinho. Ali fica o meu escritóriozinho, que daí eu já levanto, já vou fazer minhas coisas, minhas edições. Minha biblioteca ali do lado. Aqui tem meu quadro também, né? E hoje eu estou aproveitando que fazia tempo que eu não fazia uma manutenção nos meus violinos. Olha isso aqui, ó. Esse aqui foi meu primeiro violino. Um dos meus favoritos. Tem um som belíssimo. Eu peguei esse instrumento, ele estava todo destruído, sem equipamentos, né, necessários. E aí estava com um amigo meu que ele na época estava aprendendo. E aí ele não enxergava o valor que eu enxerguei nesse instrumento. É um instrumento profissional. E aí eu vi ele todo rebocado. Acabei comprando ele bem baratinho e reformei. E hoje está aqui essa máquina, som bem aberto. Investi bastante em vários acessórios nele, tudo de altíssima qualidade. E hoje está um belo de um instrumento aí. Vai fazer uns 7 anos mais ou menos que eu tenho esse instrumento. E um som maravilhoso. Esse aqui é o modelo Guarneri Deus Jesus. Eu tenho esse e tenho mais alguns. E outro também que eu gosto bastante, que o som dele é bem aveludado. Esse aqui, ó, Stradivarius. Esse violino aqui também. Claro que é uma réplica. Nós chamamos de réplica porque é inspirado nos moldes do original, tá? É feito por um profissional também, um luthier que nós chamamos, madeiras selecionadas, e aí ele faz toda a construção do instrumento. Excelentes acessórios também, de altíssimo nível. E esse aqui eu também comprei bem abaixo, de outro amigo meu. Na época eu estava com essa questão de estar comprando instrumento à torta e à direita, jovem sem educação financeira, né? Hoje eu sei que eu fiz um bom investimento, mas na época eu comprei muitos instrumentos. Naquela vontade de suprir o que eu nunca tive, acabei comprando um monte de instrumento. E não toco com todos eles, né? Então eu tenho que volta e meia fazer um rodízio. Mas esses instrumentos aqui, aí alguns eu vendi, outros eu tenho ainda. Mas são instrumentos belíssimos, que eu nunca pensei em ter. E que hoje eu olho e fico bastante feliz, porque Deus proporcionou para mim essa condição, né, de ter um instrumento, e mesmo não podendo pagar um valor absurdo, mas comprando eles bem abaixo e depois reformando, né? Então você tem instrumentos aí de altíssima qualidade. Coloquei umas cordinhas novas neles, uns ajustes, tá bem bacana, só alegria. Isso aí, pessoal. Então a reflexão de hoje que quero fazer com vocês é justamente acerca desse livro que eu estou lendo, Inteligência Emocional. O que acontece? Esse livro, ele mostra como nós podemos fazer para gerir as nossas emoções, como que funciona o corpo do homem, o corpo da mulher, no quesito de como o cérebro recebe cada informação e como você pode fazer com posse desse conhecimento para que você consiga administrar da maneira correta
aqueles impulsos, né, que vêm no momento de uma discussão, na hora de se relacionar com uma pessoa, e principalmente dentro do casamento. E o ponto mais importante que me tocou até agora nesse livro aqui, foi justamente no capítulo 9, capítulo 9, onde fala casamento, inimigos íntimos, aonde mostra como que o cérebro do homem funciona e como o cérebro da mulher funciona. E ele fala que é o seguinte, ele traz uns dados aqui acerca de divórcio, que eu achei bastante interessante, né? Porque ele faz toda uma construção de uma narrativa aqui, falando que muitas das vezes o divórcio ele acaba sendo culminado quando não se tem, digamos assim, uma inteligência emocional. As pessoas não conseguem gerir as suas emoções. Sabe, alguns casais que você vê que tem algumas brincadeiras que você olha de fora e você fala, rapaz, isso aí vai dar um problema. Por exemplo, apesar de eu ser um jovem solteiro, mas eu já peguei situações de casais assim na minha frente, que tem o hábito de chamar o esposo ou a esposa de folgado, como se fosse num tom de brincadeira. Só que essa palavra, dita em um momento em que um ou outro está um pouquinho nervoso, ao longo do tempo é como se fosse aquela goteira que vai caindo dentro do copo d'água. Chega um momento que isso aí vai estourar, vai transbordar e vai dar um puta BO. Por quê? Porque, primeiro, esse tipo de palavreado já carrega um significado, uma conotação negativa, ou seja, folgado. É alguém que gosta de se aproveitar das situações alheias para se beneficiar. Ou seja, jogar a carga nas costas de alguém enquanto a pessoa está de boa. Então imagine no momento em que você vai soltar uma piadinha dessa e a outra pessoa não está bem emocionalmente. Automaticamente a pessoa vai juntando tudo aquilo ali. E principalmente, o livro traz a ideia de que a mulher, ela fala daquilo que ela sente. E o homem fala das coisas. Ou seja, nós homens temos como norte principal a conquista de coisas. Então nós homens gostamos muito de dinheiro, de trabalhar, de querer construir família. O tempo inteiro nós estamos pensando em história, que nós somos o personagem principal e que nós vamos desbravar, nós vamos chegar, nós vamos ser vistos. A mente do homem funciona assim. Então o homem ele gosta muito de conquistar as coisas. Já a mulher, ela fala muito daquilo que ela está sentindo. E isso eu aprendi lendo esses livros. Quando você entende que a mulher, quando ela quer conversar com você, ela quer falar dos sentimentos dela, de como que ela se sente, por exemplo, quando ela fala, eu não estou sendo ouvida. Para o homem, o homem não consegue compreender na maioria das vezes essa informação, porque o homem acha que ser ouvida é simplesmente a mulher está falando, ele escutar aquilo ali e depois de muito tempo ele ia executar. Só que a realidade é que quando a mulher fala que não está sendo ouvida, a realidade é que ela está tentando comunicar que você não está de corpo e alma presente, prestando atenção naquilo que ela está falando, ou seja, de maneira totalmente quieto, calado, para poder apreciar aquele momento em que ela está falando algo com você e você simplesmente falar para ela que, olha, talvez eu não concorde com isso que você está falando, mas eu estou aqui para ouvir e nós vamos solucionar esse problema. Ou seja, na maioria dos casos a mulher ela só quer se desabafar, em outras palavras. E se você está ali sentado ouvindo ela desabafar sem interromper, ela já fica feliz. Eu vejo isso tanto em ambiente de trabalho, tanto em relacionamento de diversas pessoas. É fato. Quando a mulher vai falar e toda vez que ela vai falar, você acaba interrompendo, ela começa a ficar frustrada. Porque quando ela fala com os sentimentos. Ok? Ela fala com os sentimentos. E aí, isso acaba gerando o quê? Um problema quando você não tem esse conhecimento a respeito. Para poder você entender que quando ela está falando, os sentimentos dela estão à flor da pele, ela está colocando as emoções dela naquelas palavras e é de suma importância você ouvir aquilo ali. Ok? É de suma importância.
Então o livro ele traz um ponto de que o homem ele vai falar de coisas, daquilo que ele quer conquistar, e a mulher ela vai falar acerca dos sentimentos, vai falar acerca da conexão. Então, quando você compreende isso, você entende que algumas palavras que você vai falando, por mais que soe na brincadeira, apesar de chamar as pessoas de folgado, de gente de braço curto, de pessoas que não gostam de trabalhar, e principalmente você chamar o seu cônjuge, primeira coisa que você já rompeu o limite do respeito, ok? Porque se nós pararmos para pensar, com o nosso chefe no trabalho, ou com os nossos colegas de trabalho, nós não ficamos soltando piadas num ambiente minimamente respeitoso acerca de que a pessoa é folgada. Ô, velho, você é folgado, hein, meu? Ô, você é um vagabundo, hein? Ô, rapaz, você é trouxa. Esse tipo de conversa num ambiente profissional não cabe. Quando você pega essas piadas, que geralmente você fala com os seus amigos, que não são amigos, são coleguinhas, e traz para dentro de um ambiente de um relacionamento, principalmente dentro de um casamento, você já rompeu o limite do respeito. Por quê? Dentro de um casamento, dentro do relacionamento, a primeira coisa que tem que existir é o quê? É o respeito. Honrar e respeitar. Ok? Honrar e respeitar. E quando você começa a entender que o ser humano ele é muito volátil, e principalmente a mulher ela é muito volátil, automaticamente uma palavra no momento errado pode gerar um baita de um problema. E aí ele traz essas informações aqui para que nós venhamos pegar posse dessas informações e saber como se comportar mediante, por exemplo, uma discussão. No ano de 1890, cerca de 10% da população dos casais dos Estados Unidos se divorciaram. A partir do ano 1920, a taxa foi cerca de 18%. Aí, em 1950 foi 30%. Em 1970, nos Estados Unidos, já subiu para 50% de possibilidade dos casais se divorciarem. E para os que se casaram a partir de 1990, a probabilidade de se divorciarem chegou a 67%. Imagine. Isso é um dado extremamente alarmante. Claro que envolve uma série de fatores. Afrouxamento de leis, divórcio sem culpa, desestabilização da moeda, a visão econômica das famílias sendo mudada. Para aqueles que são cristãos, uma das consequências do pecado. Então, uma série de problemáticas, um contexto que surgiu e que hoje é muito difícil as pessoas se manterem casadas. E ele fala que se essa estatística se mantiver, ou se essa estimativa se mantiver, só 3 em 10 dos recém-casados podem ter a expectativa de se manterem casados. Imagina aí. Outra informação de extrema importância que ele traz aqui é que o autor fala que a mulher, quando ela vai para dentro de um relacionamento, ela vai com o dever de ser a gerenciadora das emoções. Apesar da mulher ser muito volátil, ou seja, ela lidar com as emoções muito cedo, ela ter toda aquela questão de ter um fluxo emocional muito forte, ser na maioria das vezes dominada pelas emoções, então ela está mais familiarizada com essas emoções. Então ela tem que ter essa capacidade de saber gerir muito bem as suas emoções. Então ela vai para um relacionamento com essa mentalidade de gerir as emoções. Já nós homens não, nós vamos com a mentalidade de que nós temos uma boa comunicação. E a verdade é que a maioria de nós homens não temos ferramentas emocionais suficientes para poder gerir dentro de um relacionamento. Por quê? Nós somos ensinados desde cedo a suprimir as nossas emoções, porque o homem ele é forjado no desafio. Então, nós somos ensinados a se transformar de fato, digamos assim, numa pedra, gerir as nossas emoções, porque isso de fato vai nos tornar mais forte. Só que dentro do relacionamento, é de suma importância ter o quê? A comunicação. E ele traz um ponto aqui que é o seguinte, que para a mulher, intimidade significa discutir sobre tudo. Ou seja, para a mulher, ela ser ouvida é você parar, sentar e escutar o que ela tem a dizer sobre tudo. E vocês conversarem, olha, eu acho isso, aquilo, assim, assado, tudo, literalmente. Só que nós homens também temos uma característica particular que é a seguinte. Nós não gostamos de pessoas que falam muito.
E principalmente quando o assunto se trata único e exclusivamente de uma pessoa só. Por exemplo, às vezes eu sento na mesa de vários ambientes que eu vou e eu vejo às vezes, né, ou na grande parte das vezes, o sexo feminino quando vai conversar é sempre voltado para eu, entende? E isso acende um alerta na cabeça do homem de que, poxa, essa pessoa, digamos assim, essa pessoa ela tem aquela auto-vaidade e que no momento de escutar o que o outro tem a dizer, essa pessoa não vai estar pronta para entrar numa discussão saudável, porque tudo gira em torno dela. Não são todas as mulheres, assim também como não são todos os homens. Mas você pega uma grande porcentagem das pessoas que às vezes não tem a habilidade de escutar. E aí quando você vai conversar com a pessoa está sempre falando de si mesma. Ou às vezes você dá uma opinião que pode trazer à luz a outro contexto, mas a pessoa descarta aquilo ali e já vai falando também dela mesma. E principalmente dentro do relacionamento, nós homens gostamos de entrar dentro da nossa casa, pegar um livro, ler, estudar, assistir alguma coisa no silêncio. Nós sabemos que as mulheres, isso é maravilhoso, as mulheres gostam de conversar. E aqui o livro ele traz vários exemplos de como você pode gerir tudo isso aí. Mas trazendo um ponto na visão masculina é que, na maioria das vezes, o homem ele gosta de chegar no ambiente e ficar em silêncio. Então, se o homem não tem o conhecimento de como que funciona a natureza da mulher, e a mulher também não tem o conhecimento de como que funciona a natureza do homem, de que existe um momento em que o homem precisa ficar em silêncio, não é que ele está bravo com ela, não é que ela está bravo com ele, não é que tem algum problema, mas simplesmente que a natureza dos dois exige-se daquele momento de conversa e daquele momento de silêncio, aquele momento de tranquilidade, aquele momento de reflexão. Quando os dois compreendem isso, é muito mais fácil de você contornar essa situação, ok? Então ele traz aqui de que, para a mulher, intimidade significa discutir sobre tudo, a própria relação. E aqui ele traz que a maioria dos homens não entendem o que as mulheres querem deles. Eles falam, eu quero fazer coisas com ela e ela só quer falar. Isso é um reflexo também do que acontecia na época do namoro, porque na época do namoro, geralmente nós estamos mais disponíveis para ficar conversando. Então nós damos atenção, porque nós queremos casar com aquela pessoa. Então a gente dá muita atenção. Tudo que a mulher fala, a gente está prestando atenção, está ali. Manda mensagem, a gente vai, responde, passa altas horas conversando. Quando você casa, é onde vai se mostrar de fato quem você é. E tem todo o compromisso da vida. Você não vai ficar parando o tempo inteiro para ficar conversando. Então o que acontece? Naturalmente, há um distanciamento, porque você já conquistou aquilo que você queria conquistar, ou seja, a pessoa, você já casou com a pessoa, portanto não demanda tanta energia assim da sua parte de você ficar alimentando conversas que às vezes você vai muito para o lado lógico ou para o lado racional, de que, poxa vida, esse assunto aqui não tem relevância. Isso aqui não vai somar em nada na minha vida, não vai culminar em um resultado final bacana. Por que eu vou ficar ouvindo isso aqui, entende? Então a gente usa muito essa questão lógica. E dentro do relacionamento a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque na maioria das vezes a gente quer falar sobre projeto de futuro, quer fazer alguma coisa, quer inovar, quer sair, quer ir para algum lugar, e às vezes a mulher ela quer discutir de como que será isso, e às vezes a gente não tem essa paciência de parar e escutar, de ficar conversando, a gente quer lá e agir, entende? Então, você vê que até agora nós passamos o quê? 2 paginazinhas do livro, e já é um conhecimento que pode agregar muito na nossa vida. Outro dado muito importante que ele traz aqui no livro é que as mulheres são muito mais perceptíveis ou sensíveis a expressões faciais. Cara, isso aqui girou uma chave na minha mente. Por que girou uma chave? Porque eu comecei a perceber de fato que não é muito comum nós homens termos a percepção de olhar para o rosto da pessoa e saber o que ela está pensando. Mas as mulheres conseguem perceber muito mais rápido essa microexpressões faciais que tem no nosso rosto, e elas captam essas mensagens. Já nós homens não temos muito disso.
E quando você treina isso, você começa a observar, realmente, o nosso corpo, ele fala. Isso é uma verdade. O nosso corpo, ele fala o tempo inteiro. Então, expressões faciais que você faz já transmitem uma mensagem. As mulheres, elas são muito boas em perceber esses sinais que o nosso corpo está dando, entende? Então, nós homens temos uma dificuldade de falar realmente acerca do que nós estamos sentindo. Ele fala que a dificuldade que os homens têm em falar sobre os problemas no relacionamento é, sem dúvida, agravada por sua relativa falta de competência para interpretar as expressões faciais, né? Então, às vezes, o nosso corpo ele passa um sinal ali, só que nós homens realmente somos meio tapados nessa parte de perceber as expressões faciais. É preciso ter um treinamento, entende? Daí ele fala que as mulheres, por exemplo, são mais sensíveis a uma expressão triste no rosto de um homem do que o homem perceber que ela está triste. Geralmente a mulher ela tem que expressar um certo tipo de emoção, uma certa linguagem corporal para o homem perceber que tem algo errado. E para demonstrar que ela está mais triste ainda, ela precisa fazer mais encenação ainda, ou seja, demonstrar com o seu corpo, com sua fisionomia, com sua voz, com o tom, com o timbre, com tudo, para que o cara entenda, não, realmente ela está triste. Às vezes ela precisa até verbalizar. Por quê? Nós não temos essa capacidade tão aguçada igual as mulheres no quesito de perceber as linguagens corporais. Só que uma vez que você treina isso, você fica muito mais afiado, porque o homem tem a questão do foco profundo. Então, quando você treina, você fica muito mais perceptivo de pegar as coisas no ambiente, pegar as coisas no ar, entendeu? E aqui ele fala que o que sustenta o casamento não é a frequência com que o casal eles têm a intimidade, ou seja, fazem sexo, como eles disciplinam os filhos, ou sobre o orçamento, ou seja, não se trata de dinheiro, mas sim como eles discutem vários pontos sensíveis. E ele fala que é suficiente chegar a um acordo sobre como discordar para garantir a sobrevivência conjugal. E ele fala que homens e mulheres têm de superar as diferenças de sexo, ou seja, as características inatas, ao abordarem emoções perigosas. Sem isso, os casais ficam vulneráveis a problemas emocionais que acabam fazendo ruir o casamento. Então, não se trata do quanto de intimidade que vocês têm ali entre quatro paredes, não se trata de como criar os filhos, não se trata simplesmente do dinheiro. Tudo isso é importante, mas principalmente para as mulheres, o que o homem precisa entender aqui é como vocês discutem tudo isso. Existe um problema muito grande quando os casais, fazendo um gancho com o assunto do primeiro vídeo, os casais começam a perder o respeito uns para com o outro. Quando eles começam a utilizar palavras que vai ferindo a honra. Por exemplo, nós homens prezamos pelo respeito, ok? Tem pessoas que falam que realmente você não precisa que a mulher lhe ame, e sim lhe respeite, ok? O ideal é ter amor e respeito. Só que o respeito ele é de suma importância porque quando acontece um problema entre casal, e aqui ele traz uma técnica de como você pode driblar isso. Digamos que você foi no shopping, chegou no shopping, você e sua esposa e seu filho, a sua esposa chamou você para ir no cinema. Você fala, amor, é o seguinte, antes de ir no cinema, nós vamos no cinema às 6 horas, mas antes disso eu vou dar uma volta aqui na livraria, vocês vão fazer compra, eu vou na livraria, vou comprar uns livros ali e nós se encontramos lá. Passa-se o tempo, você vai, no meio do caminho que você chegou nessa livraria, você encontrou um amigo seu, e aí você começou a conversar com ele ali sobre diversos assuntos, e você se atrasou. A sua esposa já fez as compras, está no ponto de encontro que vocês marcaram de se encontrar, e você se atrasou 10 minutos. Ela ficou estressada, e aí o seu filho pergunta, mamãe, por que o papai se atrasou? E aí a sua esposa responde para o seu filho da seguinte maneira, porque o seu pai, ele é mestre em estragar com tudo. Beleza. Ela tá ali frustrada, passou essa energia negativa pro seu filho, de repente chega você com um sorriso no rosto, você pede desculpa, você fala, amor, me atrasei, me perdoe, encontrei um amigo ali no caminho, por isso acabei me atrasando. Ao invés da pessoa, ou seja, da mulher, verbalizar como ela se sentiu naquele momento, ou seja, como aquele seu atraso fez ela se sentir desvalorizada,
fez ela se sentir frustrada, fez ela se sentir amargurada, e alguém que não foi devidamente respeitada, aquela sua falta de atraso, fez com que as emoções dela transmitisse tudo isso para o corpo dela, o que ela faz? Ela desconsidera, não fala essas emoções, ela vai e fala para você: não tem problema, porque deu tempo de eu e o nosso filho aqui discutir o quanto você é mestre em estragar tudo. Ou seja, você escalou um problema, você não foi específica na queixa que você tinha de fazer. Ou seja, olha, esse seu atraso me fez se sentir frustrada, me fez se sentir desvalorizada, eu me senti desrespeitada com isso. Não, o que você fez? Você partiu para o lado pessoal. Quando você atacou e feriu a honra desse homem, nós homens temos um grande problema de quando alguém ataca a nossa honra, nós ficamos revoltados. O que nós fazemos? Geralmente nós não vamos discutir. A nossa vingança nós nos calamos e vamos se distanciando aos poucos. E na nossa mente nós ficamos ruminando uma série de possibilidades, uma série de situações em que nós vamos se distanciar dessa pessoa. E se houver uma possibilidade de a gente sair de perto de vez em problemas que tornem a recorrer frequentemente, nós vamos sair de perto, entende? Então a mente do homem funciona muito dessa forma. E daí o que acontece? O homem, nesse exato momento que você escalou esse problema, você feriu a honra desse cara. Quando você fere a honra dele, esse homem ele não vai discutir, ele simplesmente fica calado, guarda todas as emoções dele, e aqui também gera um problema, porque o homem ele não parou para falar: olha, você não está tratando o problema do meu atraso, você escalou agora para o lado pessoal, e portanto, por você ter escalado para o lado pessoal, você está ferindo a minha honra, e você não está se lembrando dos momentos em que eu me abdiquei do que eu queria para fazer você se sentir valorizada, entende? Então você saiu do lado racional, escalou para um problema, juntou todas as emoções, criou, digamos assim, um espantalho, desconsiderando todos os benefícios a qual tanto o homem e a mulher já fez, e aí vocês acabam criando um espantalho e agravando um baita de um problema. E na maioria das vezes é assim que acontece. Às vezes você pega para poder conversar com o casal, realmente você vê os dois conversando ali, um criando situações em que desconsidera todas as benesses, de todos os benefícios que os dois já fizeram um para com o outro, e simplesmente focando no problema. Como a gente sabe que todas as vezes que você foca em algo, esse algo se expande, quando você foca no defeito um do outro, automaticamente só vai expandir o quê? Você só vai enxergar o defeito. Nunca você vai enxergar as qualidades. E aqui é que gera um baita de um problema. E aí as discussões ficam cada vez mais agressivas, das pessoas atacando pessoalmente e ferindo a honra um do outro. Chega ao ponto em que o homem ele acaba se calando de vez. Quando chega o ponto em que nós homens se calamos de vez, não queremos nem mais conversa, automaticamente o nosso corpo ele começa a demonstrar desprezo, expressões faciais de desprezo. Geralmente os nossos lábios eles ficando prensados, puxando para o canto esquerdo da boca, os olhos revirando para o alto, e a mulher consegue perceber isso. Quando a mulher começa a perceber que o homem está rejeitando ela, o corpo dela começa a sentir todas essas emoções e a disparar esses gatilhos mentais de uma maneira absurda, aumentando a pulsação do seu coração, a adrenalina também do seu corpo. O que acontece? Quando ela começa a se sentir desprezada, o corpo dela também entra na defensiva. Quando entra na defensiva, chega ao ponto em que a mulher olha para o cara e fala: eu não suporto ouvir a sua voz porque eu sinto repugnância. E repugnância, literalmente falando em uma palavra mais comum, é quando o corpo da mulher rejeita o homem de tal forma que, ao ela ouvir a voz do camarada, ela fica totalmente, digamos assim, o corpo dela rejeita esse cara. Ela sente aversão a esse camarada. Quando ela sente aversão a esse camarada, nada do que ele faça, nada do que ele fale, por mais que seja algo benéfico, por mais que seja algo engraçado, aos ouvidos dela vai soar como um ataque. E aí, meu amigo, já é o passo final para o divórcio. Veja aqui, são apenas alguns pontos em que esse livro traz. Lendo até agora, deixa eu ver aqui as quantidades de folhas que nós lemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 folhas. Um capítulo de 18 folhinhas aqui, né? A frente e verso, que traz todas essas informações que nós podemos utilizar, entende? Para que a gente possa contornar esses problemas dentro de um relacionamento. Ou seja, na situação do shopping, ao invés da mulher ela ter escrachado aquele camarada, né, ela deveria ter feito aquilo que nós falamos nessa nossa argumentação final, falar acerca dos sentimentos dela. Fazendo assim, nós homens conseguimos compreender como, às vezes, um atraso nosso pode despertar uma série de problemas na pessoa que está junto conosco, né? Na nossa esposa, nossa namorada, na pessoa que nós temos um relacionamento. Porque você verbalizou. De fato, para o homem é preciso desenhar, tá? Para o homem é preciso desenhar para que ele consiga compreender, beleza? E no caso da mulher também, o homem, ele tem que ter essa habilidade de chegar e conversar e falar, ó, quando você parte para ferir a minha honra, eu me sinto extremamente desrespeitado. Isso vai fazer com que a minha natureza masculina seja atingida, eu vou ter um comportamento de me fechar e não querer mais conversar com você, o meu corpo também vai rejeitar você e eu vou começar a enxergar você como uma possível ameaça. E o meu corpo vai começar a planejar, a repelir essa ameaça de maneira inconsciente. Então, portanto, quando tivermos um problema, nós dois temos que ser o quê? Específico para poder sanar esse problema. E não criar um espantalho e ficar atacando e focando nos problemas um dos outros, porque tanto eu quanto você temos problema. Agora, quando eu, por exemplo, fico expondo o problema de outra pessoa, desconsiderando todos os benefícios que ela já me fez, automaticamente a outra pessoa começa a se sentir frustrada o tempo inteiro, velho. E aí gera um baita de um B.O., porque eu tô sendo desonesto porque eu tô só falando dos problemas da pessoa, e a pessoa também tá sendo desonesta porque tá falando só dos meus problemas. E todos os benefícios, todas as bondades que nós fizemos um para com o outro é desconsiderado, entende? Ou seja, gira em torno de uma mentira. Quem é o pai da mentira é Satanás, entendeu? Então, uma leitura que você investe 50, 70, 100 reais pode transformar a forma como você lida com o outro. Pode transformar. Às vezes um costume que você tem. Às vezes o fato de você não tomar banho, velho. Tem cara que não gosta de tomar banho, pô. Às vezes o fato de não escovar a boca, de ter um bafo de chorume. Às vezes a piada do cara. Às vezes a forma como o cara fala com a outra pessoa. A mulher também. Meu amigo, isso, as pessoas são um universo complexo. São um oceano de informação. A forma como eu me expresso pode atingir tanto beneficamente uma pessoa, tanto maleficamente a outra pessoa. Então, é de suma importância nós termos essa compreensão de que você precisa deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para ajudar a gente a propagar essa mensagem a cada vez mais pessoas. E assim nós criarmos uma comunidade que vai buscar sempre pelo crescimento, desenvolvimento pessoal, trabalhando seus pilares emocionais, espirituais, financeiros, e assim nós podemos formar uma comunidade melhor, ok? Muito obrigado por você ter investido o seu tempo aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.